Imagina só pegar nas mãos uma caixa de quebra-cabeça, daquelas bem pesadas. Mas aí tem um detalhe bizarro. Não tem a imagem na tampa para servir de guia, né? Exato. Zero imagem. E, para piorar a situação, quando você abre a caixa, metade das peças que estão ali dentro pertence, na verdade, a um jogo de banco imobiliário. Nossa, um caos absoluto. Caos total. E a sensação de desespero é imediata, sabe? Pois é exatamente com essa mini imagem mental bagunçada que a gente precisa começar a discussão de hoje. Com certeza. E é um ponto de partida perfeito, porque existe uma obsessão cultural quase doentia pela linha de chegada. Pelo aquele momento cinematográfico de eureka, onde a resposta perfeita simplesmente cai do céu. Mas a verdade empírica, na vida real corporativa, é que o trabalho pesado da inovação não acontece quando se encontra a solução. Acontece muito antes, né? Nos bastidores. Exatamente. Acontece na forma como a própria situação é enxergada e construída pela mente antes de ganhar qualquer polimento. E é para desbravar esses bastidores invisíveis que a gente inicia este nosso mergulho profundo de hoje. Eu estou muito animado porque a missão central aqui é ambiciosa. Muito. A gente quer destrinchar a engenharia oculta por trás da arte de definir problemas. Isso. Para quem acompanha a nossa jornada sempre, o objetivo é que no final dessa imersão, o entendimento sobre como estruturar a incerteza bata no teto. Que todo mundo saia daqui com o nível de um verdadeiro especialista no assunto. E olha, a base material que a gente trouxe para sustentar essa conversa é formidável. É uma pilha de respeito. Sim. O nosso ponto de partida são os fundamentos do Design Thinking. A gente vai puxar conceitos de pioneiros como o Tim Brown, cruzar com aquelas ferramentas super cirúrgicas do famoso playbook do Michael Lehrecht. Ah, esse é clássico. Clássico demais. E também vamos usar a estrutura rigorosa do Guia Prático de Design Thinking para a Engenharia da IET. Mas, detalhe, isso é só a preparação do terreno. Pois é, esse é só o nosso aquecimento. O plano é consolidar o que essas fontes dizem sobre as fases de empatia e definição e, a partir daí, construir uma ponte direta para um território muito mais denso. Aí a gente vai entrar de cabeça. Vamos entrar de cabeça num artigo científico super recente de 2023, assinado pelos pesquisadores Fan, Magistretti e Delera. O título é Como você enquadra problemas mal definidos? Um estudo sobre lógicas criativas em ação. E para dar o tom exato da gravidade desse tema, tem uma frase atribuída ao Albert Einstein que ecoa repetidamente nas nossas fontes e serve como uma âncora perfeita aqui. Qual é? Ele dizia que a formulação de um problema é frequentemente mais essencial do que a sua solução. Uau! Quer dizer, é impossível resolver um desafio de forma brilhante se lá na origem ele não foi emoldurado do jeito certo. Perfeito. Então, vamos começar pela fundação. A primeira fase do processo clássico de design é a empatia. Beleza, vamos desempacotar isso, porque lendo os materiais fica muito claro que a palavra empatia, principalmente no mundo corporativo e do design, sofre de um problema crônico de relações públicas, sabe? Ah, total. No senso comum parece que significa só ter pena de alguém. Isso, ou só ser simpático no atendimento. Mas, estrategicamente falando, as fontes descrevem isso como uma fase de profunda divergência. E divergência aqui é o ato intencional de abrir o leque. É recusar aquele foco estreito logo de cara. O material da IET, que é super voltado para engenheiros, faz um alerta crucial. Que alerta? Eles dizem que problemas complexos nunca são puramente técnicos. Eles têm sempre uma dupla dimensão, sendo invariavelmente sociais na raiz. Faz muito sentido. A fase de empatia é tipo um mecanismo forçado para injetar a visão humana em projetos que, de outra forma, seríamos só equações frias numa planilha. Para quem está ouvindo a gente visualizar isso melhor, eu gosto de usar uma analogia. Imagina que a equipe de pesquisa precisa agir como um grupo de extraterrestres que acabou de aterrissar numa nova galáxia. Adoro essa analogia. A nave desce e eles começam a observar os humanos no supermercado ou no trânsito, sem fazer a menor ideia das regras sociais. Tudo é bizarro, tudo gera perguntas. É a observação pura, né? Sem julgamento. Exato. Mas aí me surge uma dúvida prática. O nosso cérebro odeia não saber as coisas. Como uma equipe garante que, ao tentar agir como esse alienígena imparcial,
Não está, no fundo, apenas confirmando os próprios vieses. Como não projetar o que a gente já acredita? Aí que tá. Essa é a armadilha onde a esmagadora maioria das iniciativas simplesmente afunda. É o famoso viés de confirmação. Exato, e a resposta das fontes, especialmente do Lurie, não é confiar apenas na força de vontade de ser isento. É usar ferramentas de contenção. Tipo forçar o método para não deixar o cérebro escapar. Isso. Uma dessas ferramentas é um mapa de empatia. Ele literalmente proíbe a equipe de tirar conclusões precipitadas e obriga a dividir a observação em quadrantes super rigorosos. Que quadrantes são esses? Você tem que documentar o que a pessoa sente, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela diz e o que ela faz. É quase um trabalho forense, sabe? Caramba, forense é uma boa palavra. E tem também o canvas de perfil do usuário, não tem? Que foca naqueles jobs to be done, mapeando qual é a tarefa utilitária real que a pessoa está tentando executar, além de catalogar as dores e os ganhos. Correto. Mas, filosoficamente, o conceito mais forte sobre isso vem de uma citação do psicólogo Carl Rogers, que está nos textos. O que ele fala? Ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos da outra pessoa e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dela. Peraí, isso soa super bonito para colocar no slide, mas na prática, no dia a dia do projeto, qual é a diferença real? A diferença é monumental. Ver o seu mundo refletido no outro é dizer assim: se eu estivesse no lugar dele, eu com certeza usaria este aplicativo. Ah, entendi. Você assume que o outro tem a mesma lógica que você. O trabalho é entender a gramática desse guardanapo, sem julgar. Nossa. É a transição daquela pessoa que ouve apenas esperando a sua vez de falar para alguém que tenta genuinamente decifrar um dialeto estrangeiro. É perfeito. É abrir mão do ego. Bom, mas depois de agir como alienígenas e coletar uma montanha caótica de dados soltos, de guardanapos anotados e afins, o leque precisa fechar, né? A gente entra na fase de definição, onde a análise, que é quebrar tudo em partes, encontra a síntese criativa. Isso mesmo. E o que é fascinante aqui é que o objetivo final dessa fase é criar o tal do ponto de vista, o famoso POV. O POV, que vira tipo o santo grau do projeto. Exato. O POV se torna a estrela guia inquestionável de qualquer projeto estruturado. Não é um relatório gerencial de 100 páginas. Ufa, ainda bem. Pois é uma única frase super memorável que amarra obrigatoriamente 3 elementos. Um usuário hiperespecífico, a necessidade desse usuário expressa através de um verbo e um insight. Um insight surpreendente sobre o comportamento, certo? Isso, algo que ninguém tinha notado antes. Mas deixa eu assumir o papel de advogado do diabo por um segundo aqui. Por que essa rigidez toda de fórmula? Digamos que o desafio do projeto seja revitalizar o centro de uma cidade. Por que eu não posso simplesmente escrever na lousa? As pessoas precisam de mais opções de turismo e lazer. Pronto, a necessidade está aí, todo mundo entende. Qual é o problema disso? O problema é que isso é completamente estéril. Estéril. Sim, uma constatação ampla como essa não inspira absolutamente nada, ela só confirma o óbvio. As diretrizes das nossas fontes exigem que o POV seja autêntico e tenha tipo textura humana. Dá um exemplo de como ficaria com essa textura humana, usando a cidade. Usando o seu exemplo da revitalização, um POV real seria algo como: um turista viajando sozinho precisa fazer atividades com locais, porque isso o faz se sentir acompanhado. Nossa, a diferença de peso é gigantesca. Viu só? O problema ganha raízes emocionais. A necessidade abstrata de turismo virou o verbo ativo de fazer atividades com locais. E o insight tirou o foco da logística urbana e expôs uma carência emocional humana, a necessidade de se sentir acompanhado. A equipe não vai mais focar em construir só um letreiro bonito no centro, vai focar em criar senso de pertencimento, conexões. É por isso que o POV é tão poderoso. Ele ancora o desafio em dores reais. Perfeito. Mas olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E a nossa ponte para o artigo científico começa a se formar. Porque esse modelo do POV é maravilhoso quando o problema pode ser observado, né? Quando a gente consegue ir lá conversar com o turista na praça. Exato. Mas o que acontece quando o ambiente é caótico por natureza? Quando a gente entra naqueles cenários que o pessoal chama de VUCA,
voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Aí a gente chega no epicentro do nosso mergulho de hoje. O artigo do FEM e dos outros pesquisadores explora justamente essa lacuna de frente. E o que eles descobriram? Eles traçam uma linha definitiva entre dois mundos. De um lado, você tem os problemas bem definidos, ou fechados, onde o objetivo é claro e o método para resolver já é conhecido. Do outro lado, estão os problemas mal definidos, os abertos. E, pelo que eu entendi da leitura, num problema mal definido, a pessoa precisa literalmente encontrar ou criar o problema antes sequer de sonhar em resolvê-lo. Não tem um enunciado claro no quadro negro. Exatamente. A informação nesses casos é super ruidosa. Não aponta para um consenso. É por isso que a observação passiva da fase de empatia não dá conta do recado sozinha. É a diferença entre montar um quebra-cabeça onde você tem a imagem da caixa versus receber aquelas peças de 3 jogos diferentes que eu falei no início e ter que inventar uma imagem do nada. É a melhor analogia. O estudo do FAM prova que formular problemas na névoa da incerteza exige um processo cognitivo altamente criativo. A equipe precisa construir ativamente representações mentais para simplificar o caos. Quer dizer, o cérebro tem que forçar uma estrutura onde não existe nenhuma. Basicamente isso. E foi exatamente isso que os pesquisadores foram investigar naquelas oficinas de Design Thinking. Eles abriram a caixa preta para entender como o cérebro opera essa mágica de colocar ordem no caos. E eles catalogaram 3 lógicas criativas, certo? A primeira delas é o raciocínio analógico. E lendo os papéis, a impressão que dá é que a mente, quando entra em pânico diante do desconhecido, age tipo um motor de busca desesperado por algo familiar. Sim, é uma busca por sobrevivência cognitiva. O raciocínio analógico é o cérebro mapeando a arquitetura de um domínio que já conhece perfeitamente para tentar usar isso como um molde sobre o domínio novo e desconhecido. Mas espera aí, isso não é super perigoso? Porque se o objetivo da empresa é inovação disruptiva, aplicar o molde do passado não prende a gente ao velho? E essa é a grande nuance. Não se trata de copiar a superfície de uma solução antiga, mas de extrair a lógica estrutural dela. Como assim? O estudo detalha 2 operações aí dentro. Uma delas é a ativação de metáforas. Imagina que uma empresa está lidando com um caos gigantesco na malha de distribuição logística. Ninguém consegue otimizar as rotas, os caminhões estão batendo cabeça. Tá tudo travado. Sim. Aí, de repente, um membro da equipe fala para pararem de olhar para caminhões e estradas e começarem a olhar para o funcionamento orgânico de uma árvore botânica. O quê? Uma árvore consertando a logística de caminhões. Como isso rola na prática? Pensa na mecânica da árvore. Ela consegue distribuir água e nutrientes extraídos de um tronco central para milhares de folhas minúsculas lá na ponta, gastando o mínimo absoluto de energia. Ah, capilaridade. Exato, capilaridade e ramificação. Quando a equipe importa essa metáfora da biologia, eles param de tentar forçar rotas em linha reta para todo lado e começam a desenhar pequenos polos radiais que se autoalimentam. Caramba! A biologia resolve o problema da engenharia. Brilhante. É brilhante. Mas lembra que você falou do perigo de se prender ao velho? Lembro. A segunda operação do raciocínio analógico é a percepção baseada em suposições. E esse é o lado sombrio. É quando a pessoa simplesmente projeta os modelos mentais do passado no problema novo por pura preguiça cognitiva. É tentar domar a incerteza à força, empurrando goela abaixo. Nossa, isso levanta um obstáculo imediato, né? Porque e se o problema for tão bizarro e tão inédito que nenhuma metáfora botânica, arquitetônica ou histórica se encaixe? Se os mundos forem tão distantes que a analogia falhe, o cérebro simplesmente trava e dá tela azul. Não dá tela azul, porque aí entra a segunda engrenagem documentada no artigo, o pensamento associativo. Que é diferente da analogia. Muito diferente. Ao contrário da analogia, que busca um molde completo para aplicar em cima, a associação é a capacidade de criar pequenas pontes, ligar elementos que, na superfície, parecem não ter qualquer relação.
Os autores até mencionam que isso é o que se avalia naquele clássico teste de associados remotos da psicologia, né? O famoso teste RAT, que mede exatamente se a pessoa consegue achar uma palavra oculta que conecte 3 termos completamente aleatórios. Sim. E na trincheira da inovação corporativa, o artigo diz que esse pensamento associativo se manifesta através de coisas como a detecção fortuita, que é aquele clássico evento de serendipidade, um acidente feliz que ativa uma memória útil, e a diferenciação guiada por nuances. Exatamente. Mas olha, eu quero focar na terceira operação dessa lógica, porque o nome é imponente demais. Recombinação Gestalt. Sinceramente, Gestalt soa como algo saído de um livro puerento de psicologia de 1920. Como é que um negócio desses acontece numa sala de reuniões moderna cheia de post-its? O nome é bem acadêmico mesmo, mas a mecânica é fascinante de ver na prática. A psicologia Gestalt estuda como a gente percebe o todo antes das partes, certo? Certo. Na inovação, a recombinação Gestalt é o fenômeno onde a equipe pega fragmentos de informações totalmente isoladas, tecnologias que conflitam entre si, comportamentos desconexos e, de repente, bum! Eles fundem tudo isso numa representação mental inédita. O todo se torna diferente da soma das partes. Isso. Deixa eu tentar visualizar com um exemplo prático. Seria tipo o que aconteceu no desenvolvimento do primeiro iPhone. A equipe lá na Apple não tinha um molde analógico para um smartphone moderno, porque isso não existia ainda. Zero molde. Eles tinham peças soltas na mesa, né? A ideia de um telefone celular tradicional, a interface de um iPod de música e o desejo louco de ter internet no bolso. Isolados eram 3 produtos super distintos, a recombinação Gestalt foi, a capacidade cognitiva de olhar para esses fragmentos e perceber que, fundidos numa peça de vidro sem teclado físico, eles criavam uma categoria de realidade totalmente superior. Perfeito. Ninguém pegou e aplicou uma metáfora de algo que já existia. Eles aglutinaram o caos absoluto até formar uma imagem nova. E isso exige uma flexibilidade mental extrema da equipe. Isso nos leva, inevitavelmente, à terceira e última lógica que os pesquisadores catalogaram, que é o raciocínio abdutivo. E aqui eu acho que cabe um esclarecimento essencial para quem está ouvindo a gente. É bom mesmo que os nomes confundem. Pois é. Na escola, a gente aprende sobre a dedução lógica, que é tipo matemática pura, onde a regra define o resultado, e a gente aprende a indução, que é baseada em repetição estatística. Tipo saber que o sol vai nascer amanhã porque nasceu ontem. Mas o que diabos é a abdução no meio disso tudo? A abdução é o salto no escuro. Um salto de fé? Quase isso. É a formulação da melhor suposição criativa possível para tentar explicar algo que as regras atuais não conseguem de jeito nenhum. Imagina que a equipe esbarra num comportamento do consumidor que contraria todas as projeções estatísticas da empresa. Uma anomalia total. Sim, a dedução não serve ali. A indução quebra as pernas. Então a mente usa o raciocínio abdutivo para criar uma hipótese inteiramente nova que, se fosse verdadeira, tornaria aquele comportamento bizarro em algo super lógico. E como o artigo do FAN traduz esse salto no escuro em operações de uma equipe? Através de 2 vias principais. A primeira é a investigação crítica. Que seria o quê? É a atitude contínua de questionar, testar e demolir ativamente as premissas que uma indústria inteira aceita como sagradas, sabe? É olhar para uma parede que sempre esteve ali e perguntar, tá, mas e se a parede simplesmente não precisar existir? Entendi. Questionar o status quo na raiz. E a segunda via? A segunda é a operação mais audaciosa de todas no estudo. Eles chamam de construção imaginativa. Construção imaginativa? Soa meio ficção científica. E tem um elemento pesado de ficção científica mesmo. Quando a incerteza do problema é muito radical, a equipe precisa inventar um ecossistema imaginário plausível quase do zero. Como se fosse criar um universo paralelo. Tipo isso. Eles projetam um mundo e se. Por exemplo, e se a propriedade privada de carros deixasse de existir amanhã? Ninguém mais é dono do próprio carro. Ao construir mentalmente toda a infraestrutura e as regras desse mundo fictício, eles acabam encontrando formas reais e aplicáveis de enquadrar o problema de mobilidade urbana de hoje. Olha, é de explodir a cabeça pensar que isso tudo acontece cognitivamente em sessões de trabalho que, para quem olha de fora, parecem só uma troca informal de ideias. Mas vamos trazer isso de volta para o chão, para o resultado final. Vamos. Depois de todo esse esforço descomunal,
O cérebro ativando metáforas orgânicas, fundindo coisas na gestalt, dando saltos no escuro na abdução, o que sobra sobre a mesa no fim do expediente. Se conectarmos isso com um cenário maior, aonde essa engenharia toda leva? De acordo com a pesquisa, o uso dessas 7 operações convergem, no fim das contas, para um de 2 grandes resultados quando definimos um problema complexo. A equipe vai acabar produzindo um quadro referenciado, que no artigo é o Referenced Frame, ou um quadro criado, que é o Crafted Frame. E vamos destrinchar esses dois com calma, porque me parece que aqui mora a verdadeira diferença entre o fracasso de um produto genérico e o sucesso da inovação real. O que caracteriza um quadro referenciado? O quadro referenciado acontece quando a mente coletiva do grupo decide buscar refúgio no passado. Lembra do cérebro querendo economizar energia? Lembro, a tal da preguiça cognitiva. Isso. Consciente ou inconscientemente, a equipe apoia o novo desafio em experiências sedimentadas. Lembra das operações de percepção baseada em suposições que falamos? Sim, de forçar a barra. Elas predominam aqui. O objetivo invisível da equipe vira tentar pegar aquele problema super confuso e enfiá-lo à força dentro de uma caixa mental que a empresa já conhece. Ah, é aquele momento crítico da reunião onde alguém da equipe bate na mesa e diz: gente, isso que estamos vendo é basicamente a mesma coisa que o nosso produto de 2018. A gente só precisa mudar a embalagem e fazer um app. É exatamente esse momento. Eles pegaram a incerteza assustadora e deram uma castrada nela para caber no conforto do que já dominam. É rápido, organiza o caos na hora, claro, mas garante que qualquer solução dali para frente vai ser, na melhor das hipóteses, apenas uma melhoria incremental boba. O passado vira a âncora que prende o futuro. Que tristeza. E é por isso que o outro resultado, o tal do quadro criado, o Crafted Frame, é tão raro e tão valioso, né? Muito raro. Ele surge só naqueles ambientes onde as anomalias são tão brutais que as formas do passado simplesmente se estilhaçam. Tentar usar um quadro referenciado ali seria um absurdo tão óbvio que não passa. E é aí que as operações pesadas que a gente discutiu entram com tudo. Entram rasgando. Para conseguir formular o problema sem usar o passado, as mentes precisam acionar a fundo a recombinação gestalt, a construção imaginativa. Produzir um quadro criado significa que a equipe inteira aceitou a dor de forjar uma lente interpretativa estruturalmente inédita. O problema é moldado de um jeito que a empresa nunca havia pensado antes. É só desse solo, do quadro criado, que emergem as soluções verdadeiramente disruptivas. Fantástico! E entender essa dinâmica é o que revela o benefício prático supremo dessa literatura toda. Existe um poder imenso na metaconsciência para quem lidera projetos. Quando você compreende a mecânica de como o cérebro opera essas lógicas, você ganha o superpoder de auditar sua própria mente e a da sua equipe em tempo real. Com certeza. Você liga um radar interno. Imagina, no meio do caos de um planejamento estratégico, alguém com essa visão consegue parar a sala e dizer: peraí, pessoal, nós estamos ativando lógicas analógicas preguiçosas aqui. Estamos fugindo do desconforto e construindo um quadro referenciado. Para liderar esse mercado, a gente precisa tolerar a ambiguidade um pouco mais e forçar a barra até gerarmos um quadro criado. Desenvolver esse tipo de freio de arrumação é o que separa de forma definitiva as equipes que apenas reagem ao mercado daquelas que redesenham as regras do jogo. Você interrompe o piloto automático do cérebro. Que jornada impressionante que esse conhecimento proporcionou pra gente. É bom fazer um resumo porque a gente começou lá atrás absorvendo o mundo sem julgamentos na fase de empatia, aprendendo a difícil arte de observar com os olhos dos usuários. Usando os mapas e ignorando os nossos próprios reflexos. Isso. Em seguida, a gente afunilou esse mar de dados e percepções na fase de definição, cristalizando tudo num ponto de vista contundente, focado num verbo de ação e numa dor emocional autêntica. E então,
E então, destruímos as paredes do óbvio. Exato. Vimos que quando o bicho pega num ambiente incerto e caótico, o nosso cérebro usa lógicas analógicas, associativas e abdutivas para enquadrar os problemas, muitas vezes culminando nessa escolha visceral entre reciclar quadros referenciados ou ter a coragem de forjar quadros criados. É um mapa processual completíssimo para as equipes de alta performance. E, para encerrar essa nossa análise com chave de ouro, acho que tem um último pensamento provocativo que a soma dessas fontes nos deixa para refletir. Manda ver o que seria. Se a ciência mostra que a tendência biológica e institucional do ser humano é buscar o abrigo quente e seguro dos quadros referenciados, porque o cérebro quer economizar energia encaixando problemas novos em gavetas antigas, isso levanta uma questão enorme. Será que a tão falada falta de ideias originais nas indústrias não é um diagnóstico totalmente errado? Como assim? Será que a verdadeira barreira invisível para a inovação não é a falta de criatividade das pessoas, mas sim o medo visceral que as equipes têm de sentar confortavelmente na ambiguidade do caos até conseguirem fazer o parto de um novo quadro? Caramba! Que reflexão espetacular! A ansiedade corporativa por uma resposta rápida e segura acaba sendo o veneno da inovação verdadeira. O medo de não ter a resposta na ponta da língua é o que mata as ideias. Exato. A fuga da ambiguidade. Fica essa excelente provocação para ser digerida por todo mundo que está ouvindo a gente. O domínio lúcido das engrenagens ocultas de como estruturamos os desafios não é só técnica, é um superpoder analítico. Que precisa ser exercitado sempre. Com certeza. O convite agora é que todo esse ferramental que discutimos não fique só na teoria dos post-its. Que o questionamento apaixonado do problema vire rotina, antes de se correr desesperadamente para a primeira resposta que parecer familiar. Ter a coragem de abraçar a névoa da incerteza é o que realmente transforma perspectivas. Muito obrigado a quem acompanhou a gente em mais essa imersão. Um excelente mergulho profundo a todos e até a próxima exploração.